Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Apenas um versículo, quero ler com a igreja. Depois nós vamos trabalhar um tema em cima desse versículo. Amém? Agradecer cada irmão que está aqui presente nessa noite. Amém? Vocês são preciosos para o Senhor. Amém? São preciosos para o Senhor. E cada dia mais nós vamos progredindo, crescendo espiritualmente, até chegar à maturidade. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler de novo? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da tua preciosa igreja, poder ministrar aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. O Senhor me usa com sabedoria, o Senhor me esconda atrás da tua cruz. Ó Deus, que não seja simplesmente o homem falando, mas a boca do Senhor falando conosco nessa noite para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós cremos. Amém. Meus irmãos, eu quero trabalhar um tema nessa noite sobre arrependei-vos. A chave do reino chama-se arrependei-vos. Nós temos ouvido muitos pregadores pregarem muitas coisas extraídas das Escrituras, fazendo aplicações erradas dos textos bíblicos. Nós vemos isso. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muito sobre isso, e às vezes torna caso até de deboche, de sarro. Uma vez eu vi um vídeo, o pastor falou uma coisa absurda, e aí aquele vídeo viralizou, porque ele falou uma coisa totalmente errada daquilo que está escrito na palavra. Então o que nós vemos hoje é isso, nesse mundo muito moderno, de muita informação, mas muito pouco conhecimento. Nós vivemos uma era que nós temos informação de tudo quanto é tipo, mas às vezes é uma geração muito desinformada, tem muita informação e é desinformada, no sentido assim, não consegue aprender genuinamente aquilo que a palavra nos ensina. Porque às vezes essa geração, ela torna-se uma geração que fica pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Tipo aquele restaurante self-service, né? Degusta um pouquinho aqui, degusta um pouquinho ali, mas nunca para em um só lugar, nunca para meditar na palavra, para ler a Bíblia. Porque se nós conhecermos a verdade nos liberta. Se nós conhecermos a Bíblia, ninguém vai enganar nós com mensagens errôneas, com coisas que não tem nada a ver. E a palavra de Deus, ou o plano de Deus, depois da queda do homem, lá no Jardim do Éden, sempre foi trazer o homem de volta à mesma intimidade. Quando Deus criou o homem lá no jardim, Adão e Eva, Ele criou numa intimidade muito grande, né? E a Bíblia diz que Deus descia naquele jardim todos os dias no virar da tarde. Observe que Deus falava com ele. É uma intimidade única. Mas depois que veio o pecado, o homem se distanciou de Deus. O pecado separou nós de Deus. Mas não foi por causa disso que Deus, Ele esqueceu do homem. Na realidade,
Deus sempre abriu portas, sempre abrirá porta ou oportunidades para que o homem se arrependa. A verdadeira chave para nós desfrutarmos do reino de Deus é o arrependimento. Nós temos que arrepender. A própria Bíblia vai nos dizer que todos nós pecamos. Através do pecado de Adão, todos nós estamos debaixo da maldição deste pecado. Então, se nós não nos arrependermos, nós não desfrutamos do reino de Deus, das maravilhas de Deus. E às vezes, pessoas sofrem, pessoas estão aí no mundo desnorteadas, sem saber o que fazer, porque não tem esse conhecimento, não consegue se arrepender. Ainda mais no contexto de hoje, no contexto onde se prega a liberdade. Agora, como nós falamos nos jovens ontem, agora está vindo o mundo descentralizado, a web 3.0, mais liberdade ainda para o povo. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus, Ele espera que eu e você, Ele espera que nós nos arrependamos. É preciso haver um arrependimento para entrar no reino. Talvez você possa pensar, pastor, mas eu já estou na igreja, já faz muito tempo, mas nós temos que arrepender todos os dias. Nós pecamos, irmãos. Todos os dias nós pecamos. E nós precisamos reconhecer isto, reconhecer que nós estamos afastados de Deus quando nós estamos em pecado e nós não confessamos. O homem se afastou de Deus, mas Deus criou um plano para que o homem se arrependesse dos seus caminhos e pudesse novamente voltar ao mesmo relacionamento. Qual que é o segredo então? Arrependermos. Arrependermos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esse texto está dentro de um contexto onde Salomão ele termina de construir o templo magnífico que ele construiu para a arca de Deus. Se você for ver ali no capítulo 6, capítulo 5, você vai ver a construção do templo que Salomão fez para o Senhor. Depois que ele terminou o templo, com muito ouro, muita prata, agora ele convoca todos os líderes do povo de Israel, ele convoca todos os povos, ele se ajoelha em frente àquela arca, ele ora ao Senhor, pedindo: Senhor, abençoe esse povo. Senhor, todas as vezes que alguém pecar e vier até este lugar, até esse santo templo, que o Senhor ouça a oração dele. E aqui nesse versículo que nós lemos, Deus está dando uma resposta para Salomão. É uma resposta de Deus para Salomão. Deus dizendo para Salomão: Salomão, se o meu povo se humilhar, quando eu derramar uma praga, quando eu derramar gafanhotos, quando eu derramar qualquer tipo de maldade sobre a nação por causa do pecado deles, se eles se humilharem e orar, eu perdoarei eles. Eu vou perdoar eles. Então o segredo é nós arrependermos. Nós arrependermos. Em primeiro lugar, meus irmãos, para nós aprendermos nesta noite, sem arrependimento nós não desfrutamos do reino dos céus. Sem arrependimento nós não desfrutamos do reino dos céus. Ontem eu comuniquei aqui com os jovens que às vezes nós cantamos aquele louvor, né? Onde eu tocar, abençoado será. Quem já viu esse louvor? Onde eu tocar, abençoado será, né? E às vezes as pessoas cantam com uma vida totalmente errada, sem conserto com Deus. Mas aí não adianta nós cantarmos esse hino se nós não consertarmos, se nós não se arrependermos. A Bíblia diz que aonde nós tocarmos, abençoado será. Sim, será abençoado quando você estiver ligado com Deus, quando seus pecados estiverem perdoados, quando você realmente estiver andando com uma aliança genuína diante de Deus. Aí sim, Deus vai te honrar aonde você for. Aonde você tocar, aonde você pisar, ali será abençoado. É uma promessa de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrependermos. Então o arrependimento
sem arrependimento, nós não desfrutaremos do reino dos céus. E o reino dos céus, meus irmãos, é coisas inexplicáveis. O reino do céu pode ser vivido aqui também na terra. O reino do céu não é só no céu, ele também pode ser vivido aqui. Quando nós estamos andando em conformidade com a palavra de Deus, Deus nos abençoa de uma forma grande aqui também na terra. Porque as bênçãos de Deus do céu é derramada sobre nós. Então, quando nós estamos arrependidos, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós decidimos mudar de vida, realmente mudar tudo aquilo que nós estamos fazendo para algo melhor, para algo que agrada a Deus, para algo que glorifica a Deus, Deus olha do céu as suas atitudes, a sua decisão, e Ele começa a te abençoar. O reino dos céus é derramado sobre a sua vida, as bênçãos do céu é derramado sobre a sua vida, mas tem que haver arrependimento. Se nós não se arrependermos dos nossos pecados, Deus não tem compromisso com nós. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, para que o reino dos céus, porque o reino dos céus se aproxima. A mensagem de arrependimento, ela é pregada desde o Velho Testamento e vem vindo até nós. Deus dizendo para o povo aqui, para Salomão, agora veio João Batista pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também fala, os apóstolos falam, a igreja também tem que falar. A verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é essa: arrependei-vos. Nós precisamos de arrependimento. Toda riqueza e poder está sobre o domínio do rei desse reino. Escute essa: toda riqueza e poder está sobre o domínio do rei deste reino. Quem é o rei desse reino? É Cristo. Então, se nós andamos em conformidade com Ele, e se queremos desfrutar dessas maravilhas, a principal ação que temos que fazer, qual que é a principal ação? Arrependei-vos. O rei desse reino, que tem todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, é Jesus. E qual que é a chave para nós entrarmos nesse reino, para nós desfrutarmos desse reino? É arrepender. Sem arrependimento não há chance para nós entrarmos no reino. Sem reconhecer os nossos pecados, de maneira nenhuma nós vamos entrar no reino de Deus. De maneira nenhuma nós vamos desfrutar das riquezas deste reino. Arrepender do quê? Talvez você possa perguntar: pastor, mas arrepender do quê? Eu creio que você não faça essa pergunta, porque todos nós pecamos. Nós pecamos todos os dias. Mas aqui o texto está nos dizendo, para Deus nos ouvir, primeiro temos que nos arrepender. A palavra de Deus diz assim: dos céus o ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que é que vai acontecer? Ele vai ouvir. O que é que ele vai fazer? Ele vai responder. Para Deus ouvir, primeiro nós temos o quê? Que arrepender. Sem arrependimento, meu irmão, não há glória do céu para você. Sem arrependimento não há bênção de Deus, não há as preciosidades desse reino para você. Ela fica ali na mão de Deus, esperando você. Está na mão dele, esperando com que você se arrependa. A partir do momento que você se arrepende, Deus começa a derramar sobre você as bênçãos poderosas deste reino. Aleluia. Então, primeira coisa, nós precisamos de arrepender. E para nós desfrutarmos desse reino dos céus, nós temos que arrependermos. A mensagem, meus irmãos, de arrependimento, ela percorre todas as gerações até os nossos dias. Quando nós vamos ler os evangelhos, o evangelho inicia com João Batista recitando as palavras daquele que clama no deserto. Porque ele dizia assim: eu sou a voz do que clama no deserto. De quem é essa voz? É Deus que clama. Ele era apenas a voz dele.
Então quem que clama por arrependimento, para que nós nos arrependamos? O próprio Deus. João Batista agora ele inicia o evangelho pregando o arrependimento. Ele dizia: eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz daquele que clama no deserto. Deus clama, querido. Deus espera que você clama. Deus está esperando o seu arrependimento. E a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Então observe que o evangelho de Jesus Cristo, começando com João, ele começa com a principal mensagem de João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus dá continuidade agora a esta palavra em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o rei dos céus. Isso aí foi o próprio João Batista. Jesus continua com a mesma mensagem e consequentemente todos os apóstolos e a igreja também continua. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E ele dizia assim: Jesus, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Observe que a mensagem principal do evangelho é arrependimento. Não adianta nada, irmão, se eu chegar aqui nessa noite e começar a falar coisas que vai alegrar o seu ego e não dizer para você que você tem que se arrepender. Nós precisamos de arrepender porque nós praticamos pecado. E às vezes nós não desfrutamos das riquezas desse reino. É porque nós, queridos, não arrependemos dos nossos pecados. Ou simplesmente achamos que nós não temos pecado. Mas o pecado está em nós, porque nós herdamos isso de Adão e Eva. Mesmo depois que você aceita Cristo, os seus pecados são perdoados, mas você ainda continua pecando e você precisa se arrepender. Tem pessoas que deixam de receber muitas coisas de Deus porque não conseguem se arrepender. O arrependimento tem que ser o principal pilar da sua vida. O principal pilar da sua vida. Arrependei-vos, arrependei-vos. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro também continuou pregando essa mensagem do arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, a chave, aleluia, para entrar nesse reino e receber a nossa herança. É o que, irmãos? É arrependimento. É arrependimento. E muitos de nós não nos arrependemos. Muitos de nós ficamos naquele nosso mundinho, naquelas consequências, dia após dia, vivendo consequência em cima de consequência, enquanto que a principal chave é uma só: arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você não é nada sem o Deus Criador. Reconheça que você é criatura dele, você foi formado por ele, o fôlego que você tem é dele, e nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Nós vivemos uma geração que não sabe o que é isso. Muitas pessoas acham que isso aí é coisa do passado, só porque a Bíblia já tem mais de 2000 anos. As pessoas pensam que a Bíblia já é ultrapassada, mas a Bíblia continua atual. Nós precisamos arrepender. Sem arrependimento nós não entramos no reino de Deus. Sem arrependimento nós não desfrutamos das riquezas deste reino. E quando nós falamos que este reino, o rei é Cristo, e se o rei é Cristo, ele diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai lhe concederá. Então quando nós temos essa chave, meu irmão, quando nós arrependemos dos nossos pecados, Deus com certeza, Ele não vai negar as suas bênçãos, Ele não vai deixar de derramar sobre vós as bênçãos dEle, sem medida, sem medida. Mas muitos não recebem porque não sabem se arrepender. A senha para entrar neste reino é única. A senha para entrar neste reino é única para todo ser humano, desde o início: arrependimento. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
E pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês compreendem esse texto? O que é que o texto está dizendo? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem é este homem? Quem é este homem? Adão. Repete comigo. Adão. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Adão. E pelo pecado, e por causa disso, o pecado gerou a morte. Assim também, a morte veio para quem? Para todos. Não foi só para Adão. A morte é para todos aqueles que não se arrependem. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai receber morte eterna. Mas quando nós nos arrependemos, nós ganhamos de Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. E através de Cristo, através do seu sofrimento, você recebe agora o direito de uma vida eterna. Mas você só entra lá se você se arrepender. Em segundo lugar, o processo para um arrependimento genuíno é buscar a Deus em humilhação e oração. O processo para um arrependimento genuíno é buscar a Deus com humilhação e oração. Deus respondendo aqui para Salomão, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Se humilhar e orar. Eu não sei se todos os irmãos têm experiência de fechar a porta do seu quarto e orar. Fechar a porta do seu quarto, se possível, liga ali um louvor baixinho e comece a orar. Dobre o joelho, comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Deus: Deus, eu sou falho. Deus, eu não mereço nem estar vivo. Começa assim, começa humilhando. Esta é uma oração de humilhação. Senhor, eu não sirvo para nada, mas o Senhor me ama. Começa a falar: Senhor, eu deveria estar morto, mas eu estou vivo, porque o Senhor tem alguma coisa para mim. Começa a humilhar, vai se humilhando na presença de Deus. Vai falando com Deus assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me arrepender. Senhor, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, eu preciso mudar de vida. Esta é uma oração de humilhação. Mas às vezes nós só lembramos de orar: Senhor, eu estou aqui nesse dia, abençoa o meu dia, Senhor. Eu quero que o meu dia seja bom, eu quero que o meu dia seja abençoado. Nós só lembramos disso, mas esquecemos de orar: Senhor, eu sou um miserável pecador, Senhor, eu preciso de perdão. Senhor, a minha vida não vale nada sem Ti, Senhor. Eu sou realmente um miserável, se o Senhor não estiver comigo. Oração de humilhação, querido, é assim, é confessar que você realmente não é nada sem Deus. Reconhecer os nossos pecados. Então isso, através disso, esse é o procedimento genuíno de buscar a Deus. Porque o próprio Deus disse aqui para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Tem que se humilhar, meu. Não receba essa palavra como uma palavra difícil, não. Todo cristão tem que receber essa palavra de humilhar, humilhação, como uma boa palavra, porque isso tem que ser coisa natural na sua vida. Tem que ser natural, porque nós não somos nada mesmo sem Jesus. Quem somos nós sem o nosso fôlego de vida? E aí tem pessoas que acham, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ir onde eu quero, eu posso beber o que eu quero, eu posso comer o que eu quero. Esquece. Como aquela palavra que tem na Bíblia, que um homem rico, ele plantou uma lavoura muito grande, ele colheu muitos frutos, encheu todos os seus celeiros, fartou de muitas coisas. Ele disse: agora, minha alma, agora você pode beber, comer, dormir, porque aí está tudo cheio os meus celeiros. E a palavra de Deus diz que Deus falou para ele: se alguém pedir a sua alma esta noite, para quem vai tudo isso aí? De quem vai ser tudo isso aí? Irmãos, o que adianta nós ajuntarmos o tesouro na terra, se nós não ajuntamos o tesouro no céu? Do que adianta nós querermos ser grandes coisas nessa terra, enquanto que a verdadeira chave para nós entrar no verdadeiro reino, no reino de glória, no reino de prosperidade, no reino de riqueza, é arrependimento. É simples, é arrepender, é se humilhar. Amém? Amém?
Vamos começar a nos humilhar mesmo? Hã? Hoje as coisas são muito fáceis, né? Eu nunca passei por isso não, mas já vi muita história da escola, antigamente, que os professores colocavam os alunos de joelho em cima de um caroço de milho. Quem já ouviu essa história? Tinha muito isso aí, tem pessoas que lembram, né? Que humilhação, né? E hoje não precisa nem de caroço de milho, você pode joelhar lá na sua casa mesmo, né? Joelha lá e diz: Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso me humilhar, Senhor. Fala com Ele, meu. Irmãos, grava isso. A chave da prosperidade, a chave do reino, a chave da bênção de Deus é arrependimento. Arrependei-vos e sejais abençoados. O processo para um arrependimento genuíno é buscar a Deus em humilhação e oração. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim todos, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração. Rasgue o coração e não a veste. Lógico, simbolicamente, irmãos. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Olha o que Deus está dizendo. Mais uma palavra de arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim. Tem muitas pessoas que precisam voltar para Deus com humilhação, com arrependimento, reconhecer que você não é nada sem Deus. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Reconhecer que Ele é o dono da prata e do ouro, amém, querido? Reconhecer que Ele é o dono do reino. Reconhecer que nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui apenas de passagem. Mas essa passagem nós também podemos representar o reino dos céus aqui. Nós podemos representar o reino dos céus aqui, amém? Quando você vive uma vida de santidade, você representa o céu aqui, porque nós somos embaixador de Cristo aqui. Quando nós obedecemos a palavra de Deus aqui, quando nós desfrutamos desse reino, nós somos abençoados e as pessoas veem em nós a diferença. E você vai poder dizer com boca cheia: é porque eu sirvo a Deus, é porque eu amo a Deus, é porque eu adoro a Deus, é por isso que eu tenho uma vida abençoada, é por isso que eu sou alegre. Às vezes você até não está assim passando por aquela situação tão agradável, mas por você ter Cristo, por você ter uma vida de arrependimento, você consegue arrepender dos seus pecados, você vive alegre, porque você sabe que a sua vida aqui é passageira, você sabe que o reino dos céus é muito maior. Nós vivemos aqui de passagem, mas é possível viver uma partícula do reino dos céus aqui. É possível viver a alegria do céu aqui, quando nós realmente arrependemos dos nossos pecados. As consequências do pecado, ela é enviada por Deus para gerar no homem o arrependimento. Sabia disso? As consequências do pecado, Deus envia. Para quê? Para gerar no homem o arrependimento. A palavra de Deus diz assim, em versículo 13 de 2 Crônicas capítulo 7. Deus falando para Salomão: se eu fechar os céus para que não chova, ou matar, ou mandar os gafanhotos para que devore o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, Deus enviando. E às vezes Deus envia uma consequência para você, consequência do pecado, porque não existe consequência sem pecado, e todo pecado tem consequência. Mas a consequência que Deus envia para você é para gerar em você um arrependimento, porque através do arrependimento você vai poder viver novamente. Através do arrependimento você vai poder desfrutar do reino. Você vai poder viver as glórias deste reino, umas partículas, podemos assim dizer, do reino dos céus aqui na terra. É Deus que envia. Já parou para pensar que tudo que você está vivendo hoje é Deus te chamando para um arrependimento? Já parou para pensar nisso? Você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo aqui na internet, já pensou? Tudo que você está vivendo hoje de dificuldade, de luta, já parou para pensar que é Deus te chamando para o arrependimento? Não existe consequência sem pecado, e todo pecado tem consequência.
O que nós definimos, querido, quando nós vemos este cenário, é arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos para que vocês entrem na glória deste reino, para que vocês desfrutem da glória deste reino. Deus fez uma aliança com o homem. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Olha o que diz a palavra, João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que acontece agora? Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, e como é que você pode permanecer em Deus? Arrependendo dos seus pecados. Arrependendo dos seus pecados. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. 2 Crônicas capítulo 30, versículo 9, a parte B diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para Ele. O que é se voltar para Ele? Arrepender. Arrepender. Não dá, irmãos. Não dá para viver da mesma forma. Não dá para viver como se tudo está normal. Se tem pecado, se você pecou, se você está andando errado diante de Deus, você tem que se arrepender, porque a palavra é clara, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não rejeitará se vocês se voltarem para Ele. Ele não te rejeita. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, se você se arrepender, Ele vai voltar para você, Ele vai te abraçar, Ele vai esquecer os seus pecados, Ele vai jogar no mar do esquecimento, como diz a palavra, mas só precisa de uma coisa: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, aleluia. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20 diz assim: arrependam-se, pois, e volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso. Olha aqui, irmãos. Olha o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento. Tempo de descanso. Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer viver contente em qualquer circunstância? Arrependam-se dos seus pecados. Volte-se para Deus, para que você tenha tempo de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. É Jesus, querido, que é a paz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se nós nos arrependermos e confessarmos nosso pecado diante de Jesus, Ele vai abrir as portas para você, amém? Ele vai enviar chuvas de bênção, Ele vai derramar bênçãos sem medidas para você. Mas não esqueça dessa palavra: arrependa. Arrependa. Mas arrepende hoje, e não comete o mesmo pecado amanhã, pelo amor de Deus. Porque aí já não é arrependimento. Arrependimento é você decidir: a partir de hoje eu vou lutar com todas as minhas forças para não pecar de novo. Mas você pode até pecar, mas Deus está vendo que você está se esforçando. Não, eu não quero, pai, eu não quero. Mas Deus te perdoa de novo se você estiver se esforçando. Agora, se você estiver zombando de Deus, eu tenho as minhas dúvidas. Porque com Deus não se brinca. Deus é justo. E Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. E quando nós estamos pecando hoje, peço perdão, amanhã você peca de novo, pede perdão. Deus sabe o que você está fazendo para se beneficiar. E você não pode fazer isso, porque Deus é justo. Você tem que lutar com todas as forças em viver uma vida de santidade. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e entre no descanso do Senhor. Arrependei-vos e desfrute da riqueza deste reino. Este reino é rico. Esse rei é o Rei dos reis.
Esse rei é o dono do ouro e da prata. Esse rei é o criador de todo o universo. O que você pedir para ele, ele te dá. Se você viver uma vida santa diante de Deus. Agora o que está acontecendo é que muitas pessoas vivem uma vida relaxada, vivem uma vida como se Deus não estivesse vendo nada. Deus vê tudo, aleluia, Deus vê tudo, e você precisa entender isso, e isso é bom que Ele vê tudo, porque quando você está agindo de coração, de bondade, Deus também está vendo. Deus não vê só o seu pecado, Deus vê também as suas atitudes boas, a sua generosidade, a sua bondade, Deus vê tudo, amém? E quando você faz o bem, aleluia, Deus te retribui, aleluia. Deus não fica devendo nada a ninguém. As consequências do pecado é enviada por Deus, lembre-se disso. Então talvez você esteja vivendo hoje uma consequência de um pecado. Há uma saída? Há uma saída. Arrepende, volte para o Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, benefícios para quem se arrepende. Tem benefício, pastor? Acho que tem. E muito benefício para quem se arrepende dos seus pecados. O texto que nós lemos diz assim: dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esta é a recompensa. Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida de felicidade? Quer viver uma vida de gratidão? Quer viver uma vida de entendimento, de luz? Arrependam-se dos seus pecados. Talvez você esteja vivendo dias muito difíceis, mas Deus não planejou assim, lembre-se disso. Deus não planejou assim. Arrependem-se e recebam os benefícios. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Deus não planejou assim. Arrependam-se e receba os benefícios. Talvez você está vivendo uma incerteza todos os dias. Você acorda, não sabe o que fazer. Você vai deitar, não sabe nem o que você fez. Você vive no mundo da lua, vamos dizer assim. Arrependam-se e recebam os benefícios do Senhor. Deus quer te dar os benefícios, meus irmãos. Deus quer dar os benefícios para nós. Deus quer nos encher de bênçãos. Deus quer nos encher de sabedoria. Deus quer nos encher de alegria. Deus quer nos encher de riquezas. Porque a Bíblia diz que a terra é dos justos. Todo aquele que são justos, Deus entrega para ele a terra no seu domínio, no seu poder. Então se nós formos justos com Deus, Deus vai nos abençoar, Deus vai entregar na nossa mão aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos arrepender e confessar os nossos pecados e entregar a Ele a nossa vida. Benefício para quem se arrepende dos seus pecados: cura interior, portas abertas, vida alegre, contentamento, gratidão, muitas outras coisas. Nesse pacote vem muita coisa. A chave é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmãos, nós vivemos numa geração, os irmãos sabem, sempre falamos isso, uma geração que não busca arrependimento mais. Não busca arrependimento. As pessoas vivem como se Deus não existe, como se Jesus não vai voltar. Não tem mais temor de Deus. As pessoas fazem de qualquer coisa o seu Deus. Jesus colocou duas coisas como Deus: o próprio Deus e o dinheiro. Mas tem pessoas que colocam o seu trabalho como Deus. Tem pessoas que colocam o seu filho como Deus, sua filha, seu marido, sua esposa. Tem pessoas que substituem o Deus verdadeiro por outros deuses nessa terra. Tem pessoas que investem
99% para este Deus e sobra 1% para Deus, o Deus verdadeiro. Tem pessoas que não investem nada para o Deus Criador, o dono da vida. Nós precisamos investir mais no reino de Deus. Tempo para o reino de Deus. Nós precisamos investir em oração, em leitura, em conhecimento, em conhecer a Deus e a sua palavra. Nós precisamos arrepender dessas atitudes erradas. Nós precisamos voltar-nos para Deus. Nós não podemos fazer da igreja como um ponto de encontro apenas, um ponto para ouvir uma palavra só. Não, querido, isso aqui é apenas uma partícula daquilo que você poderia saber. Aqui na palavra de Deus tem muito mais. Você tem capacidade, porque o Espírito Santo te dá capacidade para você ler isso aqui e entender. A chave do reino é arrependimento. E o caminho do sucesso está aqui, ó. A palavra, o livro da sabedoria. Isaías capítulo 1, versículo 17 e 19 diz assim, para encerrarmos: arrependei, ou melhor, aprendei a fazer bem. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Olha o que diz a palavra, irmãos. Se nós nos arrependermos, mesmo que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, mesmo que o seu pecado seja escandalosamente enorme no seu pensar, Deus te perdoa, aleluia. E se quiserdes isso, se quiserdes o perdão de Jesus, se quiserdes a salvação, se quiserdes entrar nesse reino, respeite essa palavra, ouve essa palavra, e você comerá do melhor dessa terra. É Deus que está falando, irmãos. Ele fez questão de falar dessa terra, não é nem dos céus. Os céus é muito melhor ainda. Mas se nós nos arrependermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? Você viverá bem. Você desfrutará das coisas preciosas dessa terra. Uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos. Amém? A palavra do Senhor foi clara. Amém? A palavra do Senhor foi clara. Vamos ficar de pé. Vamos orar.